19 do ato das disposições constitucionais transitórias. E segundo o ADCT, as pessoas que já trabalhavam para a administração pública há mais de 5 anos, quando a Constituição foi promulgada e impôs o concurso público, passam a adquirir a estabilidade. Nada mais justo. Você já trabalha para a administração há mais de 5 anos. Veio uma nova ordem constitucional, impõe que é obrigatório o concurso público. Você não fez, mas você já está ali. Você passa, portanto, a adquirir a estabilidade. Você se mantém naquele cargo que você ocupa. Então, cuidado com essas duas exceções, uma para cada tipo de cargo, o vitalício e o cargo efetivo. Diferenciar do cargo vitalício do cargo efetivo, é de extrema importância que a gente diferencie cargo efetivo de cargo em comissão. E aí a gente já começa a entrar na Lei 8.112, de forma ainda tímida, mas a gente já começa a trabalhar algumas ideias que estão presentes ali na Lei 8.112. A 812 fala bastante sobre o cargo efetivo e sobre o cargo em comissão. Qual que seria a diferença entre esses dois cargos? Cargo efetivo, nós já vimos, a regra é concurso público. Então, eu tenho que prestar um concurso público, depois que eu presto concurso público, eu tenho que ser nomeado, depois que eu sou nomeado, eu me apresento para tomar posse, e aí eu começo a entrar em exercício, depois do meu estágio probatório, eu adquiro ou não a estabilidade. O cargo em comissão, eu não tenho concurso público. O cargo em comissão que a gente chama de livre nomeação, livre exoneração. É aquele cargo onde eu entro porque eu fui indicado por alguém. Eu fui nomeado de forma livre, tá? E eu posso nomear, segundo a Constituição, tanto alguém que já é concursado, que já é servidor, quanto alguém que não é servidor, que não é concursado. Claro que eu não posso, como aconteceu no estado de Tocantins, criar não sei quantos mil cargos em comissão e pouquíssimos cargos efetivos, e nomear só quem não é servidor para os cargos em comissão. É necessário que a gente tenha um contrapeso aí. Os cargos em comissão são exceção, a regra é o concurso, portanto, cargo efetivo. E mesmo quando eu nomeio de forma livre alguém para o cargo em comissão, é necessário que eu nomeie um número mínimo de pessoas que já sejam servidores daquela administração. Então, a nomeação, ela é ad nutum, ou seja, ela é livre, mas ela não é arbitrária. Ela segue uma regra mínima, que é número mínimo de servidores naquele cargo. Portanto, como é cargo e como existe nomeação, é preciso que a pessoa se apresente para tomar posse e entre exercício. Só que ela não adquire ali a tão sonhada estabilidade. Cargo em comissão não dá àquela pessoa a chance de aquisição da estabilidade, como é possível no cargo efetivo. E nesse momento do estudo do cargo em comissão, é muito comum que as pessoas falem assim, cargo em comissão é a chamada função comissionada? É a chamada função de confiança? Como no nosso dia a dia a gente até chama com o mesmo nome, a gente fala, eu estou num cargo em comissão, estou numa função comissionada, eu sou de confiança, a gente tende a confundir e misturar essas duas coisas. É preciso que fique claro que cargo em comissão não se confunde com função comissionada. Ainda que eu possa chamar de cargo de confiança, cargo comissionado, e a outra situação de função em comissão, função comissionada, função de confiança. A partir do momento que eu uso a expressão cargo, eu estabeleço que há ali uma estrutura organizada na administração. Diferente da expressão função. Função é a nossa atribuição. Todo mundo que ocupa um cargo, com certeza tem uma função. Mas a função não necessariamente pressupõe um cargo. Ou seja, todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Cargo em comissão é uma função de direção, de chefia, de assessoramento. Função de confiança também é para direção, chefia e assessoramento. Mas eu não tenho aqui nomeação, porque eu não tenho cargo. Eu tenho aqui designação. Eu designo alguém que já está em um cargo
para praticar essa função a mais, que é a direção, que é a chefia, que é o assessoramento. Então, muito cuidado com isso, porque isso vai ter uma relevância prática e teórica muito grande. No cargo, eu posso nomear de forma livre quem é e quem não é servidor. Mas eu não posso, de maneira alguma, designar para uma função de confiança alguém que não seja servidor. Função de confiança, gente, só quem é servidor. Eu vou designar alguém que já faz parte da estrutura administrativa, que já está arraigado na estrutura do Estado, portanto, já tem um cargo, provavelmente um cargo efetivo, para aquele plus, para aquela atividade a mais que é direção, chefia e assessoramento. Claro, portanto, aqui também, como cargo em comissão, eu não tenho a aquisição da estabilidade. Daí a gente ressaltar os pontos em comum e as diferenças entre esses dois. Cargo em comissão é uma estrutura na administração onde eu vou nomear de forma livre servidor e não servidor. E vou exonerar de forma livre. Função de confiança é uma atribuição onde eu designo para essa atribuição alguém que já ocupa um cargo. E eu dispenso dessa atribuição essa pessoa que já ocupa um cargo. Pontos em comuns entre esses dois: os dois ou nos dois eu não tenho a chance de adquirir estabilidade e nos dois eu exercerei direção, chefia e assessoramento. Então esse é um ponto em comum entre esses dois. Já que nós estamos falando tanto de estabilidade, é importante que a gente lembre que a estabilidade é algo que eu adquiro depois de 3 anos. Cuidado para você não ler a Lei 8.112 e gravar de forma errônea. Porque a Lei 8.112 fala que eu me torno estável após 24 meses de avaliação e aprovação nessa avaliação. Isso hoje precisa ser relido com base na Constituição. E hoje já é pacífica a ideia de que a estabilidade é adquirida após 3 anos e não 24 meses. Porque o artigo 41 da Constituição da República de 88, ele estabelece que a estabilidade é adquirida após 3 anos. Portanto, a gente vai fazer uma releitura da Lei 8.112 e passa a entender que, em que pese lá estar escrito 24 meses, a estabilidade é adquirida após 3 anos com a aprovação nessa avaliação de desempenho que é feita para o servidor. O que não mudou é que, na verdade, eu sei o resultado dessa estabilidade 4 meses antes. 4 meses antes, ou seja, com 32 meses de serviço público, eu já sei se eu vou adquirir ou não a tão sonhada estabilidade. Mas é necessário 3 anos para que eu adquira essa estabilidade. Com isso, acho que a gente conseguiu diferenciar os pontos principais entre o servidor, o empregado, o temporário e conseguiu distinguir bastante cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão, que tem origens diferentes e, portanto, consequências jurídicas bastante diversas, inclusive na relação dessa pessoa física com o Estado. De alta importância para quem ocupa um desses cargos e para quem vai advogar nessa área e solicitar aí os direitos dessas pessoas, para que não confunda, não entre numa esfera em que não é a esfera daquela determinada pessoa, porque ela não ocupa, de repente, um cargo efetivo e sim um cargo em comissão. É importante, nesse momento, a gente lembrar que a Lei 8.112, que é o foco central do nosso estudo, ela trabalha principalmente o cargo efetivo. É uma lei do servidor, portanto, é uma lei do cargo efetivo. Mas ela não deixa de falar, em alguns momentos, a respeito de quem ocupa um cargo em comissão, um cargo comissionado. Até porque o próprio servidor ele pode ocupar esse cargo em comissão, esse cargo comissionado. Então, a Lei 8.112, ela vai falar sobre o cargo em comissão na medida em que o seu servidor ocupa o cargo em comissão. Para esclarecer como se dará e quais as consequências jurídicas, se é possível a acumulação dessas duas atividades, esses 2 cargos, se eu preciso abrir mão ou não preciso abrir mão. Por isso que o regime jurídico do cargo em comissão
não é apenas a Lei 8.112, mas consta também da Lei 8.112. Regime jurídico do cargo em comissão vai depender do órgão onde esse cargo em comissão se apresenta, mas ele tem como base a Lei 8.112. E já que a gente já introduziu essa ideia, é importante que a gente tenha como, de maneira muito clara, como foco nesse nosso estudo, o âmbito de atuação da Lei 8.112. Ela é uma lei federal, da União, das autarquias, das fundações, inclusive as fundações especiais, voltada para o servidor, para quem faz concurso e ocupa cargo na administração federal. Então, ela não é a lei do empregado, ela não é a lei do temporário, ela é a lei do servidor. Eu costumo dizer que ela é, muito entre aspas, a CLT do servidor, porque é a Lei 8.112 que vai estabelecer todo ou a base jurídica do Serviço Público Federal. É a Lei 8.112 que vai dizer quais são os seus direitos, os seus deveres, como que você adquire esses direitos, como que você perde, quais as consequências disso tudo. Então, a Lei 8.112, ela tem aplicação federal. Claro que ela é usada pelos estados e pelos municípios. Os estados e municípios absorvem essa lei com as suas adequações devidas. E nós sabemos também que a Lei 8.112 é uma lei ampla, é uma lei geral. Ela não pode, portanto, estabelecer todos os detalhes. Além da Lei 8.112 e abaixo dela, nós temos pequenas legislações específicas, como, por exemplo, a legislação da Polícia Federal. Eles trazem como base a Lei 8.112, mas eles têm a sua lei própria, onde há estabelecido ali alguns critérios próprios para eles. Com isso, a gente fecha essa nossa introdução, onde nós vimos aqui quem são as pessoas físicas que trabalham para a administração. Podemos dividir essas pessoas físicas em agentes políticos, particulares em colaboração e principalmente os agentes públicos ou servidores em sentido amplo, para que a gente percebesse a diferença entre um temporário, um empregado e um servidor. E a partir daí, a gente iniciasse a ideia de cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão. E com isso a gente entendesse aonde que a Lei 8.112 se encontra no regime jurídico administrativo, no regime jurídico de direito público e principalmente o que ela vai regular dentro do regime jurídico de direito público. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês nas outras aulas da nossa semana. A segunda aula vai falar a respeito das formas de provimento, da vacância, onde a gente vai perceber a diferença disso e a diferença entre essas duas circunstâncias e o deslocamento. Aguardo vocês amanhã. Obrigada aos meus alunos, o Flávio, a Clara e o Gabriel. Aguardo vocês amanhã também. Lembre-se de anotar o nosso e-mail e enviar e-mail para a gente. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você identifica qual é o tema, qual é o professor, para facilitar o encaminhamento da pergunta. Obrigada e até a próxima.